Estou pagando a aposentadoria da geração anterior, mas eu estou também amealhando, né, as vitórias ao longo do período mais produtivo da minha vida, condizentes com isso. Então, sei eu com 40 e poucos anos estou comprando um apartamento, estou financiando alguma coisa, mas não é o que está acontecendo. Essa questão geracional, vocês batem muito nessa tecla. O que é isso? Quer que eu comece? Bom, na leitura de hoje, na verdade, a primeira pessoa que nos trouxe esse problema foi um boomer, né? Foi um cara da geração boomer que faleceu recentemente, um cara que foi um professor pra gente, que é o Stephen Kanitz, e ele começava a dizer, olha, vocês são escravos das decisões erradas das gerações anteriores. Isso parte de um princípio que existe um pacto geracional, e toda cultura se baseia num pacto geracional. A gente recebe a cultura, a língua, os bens, todo o legado dos mais velhos. E os mais velhos têm um pacto de criar os novos e prepará-los para assumir as suas posições de poder. Natural. E essa é a história da humanidade, o legado, aquilo que a gente chama de tradição é sobre isso. Pois bem, com os estados modernos, especialmente ao longo do século XX, quando você tem a noção de direito adquirido e as pessoas passam a viver também muito mais, o que acontece é que as gerações mais velhas passam a não abdicar das suas posições de poder, em todas as instâncias e todos os espaços. E, então, a sucessão nas empresas, ela demora, a própria sucessão do ponto de vista patrimonial, né, a pessoa ficar com uma casa, ficar com um apartamento, e isso se soma também à ideia de que uma geração acaba pagando a dívida da outra. Se o pacto fosse mais ou menos justo, você falaria, tudo bem, eu estou pagando a aposentadoria da geração anterior, mas eu estou também amealhando, né, as vitórias ao longo do período mais produtivo da minha vida, condizentes com isso. Então, eu com 40 e poucos anos estou comprando um apartamento, estou financiando alguma coisa, mas não é o que está acontecendo. A gente está pagando toda a conta que vem na forma de impostos, não está havendo sucessão patrimonial. As gerações anteriores acreditaram, e esse é um problema muito específico da geração boomer, elas acreditaram que, poxa, agora é um momento de direitos, esses direitos foram plasmados em constituições como a nossa, ou transferidos via projetos de lei em sistemas, vamos dizer, de welfare. Essas pessoas endividaram as gerações anteriores, dívida gigantesca foi gerada, e as gerações, posteriores. E essas gerações posteriores estão empobrecidas, estão tendo dificuldade em acumular patrimônio e capital, têm menos poder decisório, e estão ficando assim, eu só estou ficando com a conta, a vida não está necessariamente dando certo para mim, os mais velhos continuam ocupando essas posições de poder, e eu não estou achando isso legal. E eu acho que isso precisa ser posto na mesa, em todos os lugares, em todas as democracias. E isso não é porque a gente poder falar, poxa, isso é uma coisa que aconteceu em todas as gerações. Não necessariamente, porque esse elemento novo, esse elemento de um Estado que provém bem-estar social, que você joga a dívida de uma geração para outra, isso ficou muito, vamos dizer, presente no século XX para cá. Isso precisa ser resolvido. Isso é um problema concreto das sociedades contemporâneas em todos os lugares, e a gente precisa endereçar de uma maneira generosa, mas precisa ser generosa de todas as partes. Não só os mais novos ficarem com a conta. As gerações mais velhas precisam entender que tem que haver uma espécie de cessão de espaço. Eu não sei se estou me estendendo, mas é muito interessante esse assunto. Por que a gente discute a política no Brasil em termos sessentistas? Ora, por que o duelo político no Brasil é sobre a turma que lutou contra a ditadura militar? Não estou nem entrando no elemento de uma galera que ia dar um golpe comunista. Havia uma turma que estava de um lado e havia a turma pró-ditadura militar do outro. Se a gente olha a eleição do Bolsonaro, é sobre isso. E a resposta contra o Bolsonaro é sobre isso também. Hoje, o que minha geração tem a ver com uma treta dos anos 60, 70? E aí os caras comemoram a queda do Bolsonaro tocando músicas do Chico, do Gil, que eu gosto, tá? Não estou falando que é ruim a música, mas por que até, vamos dizer, o cânone artístico nosso tem que ser dessas gerações anteriores? Mas a gente ficou preso nisso. Você só fundou um partido, só foi para as ruas, só é candidato porque aquela geração lá atrás dos boomers lutaram por uma democracia. Mas a mesma geração dos boomers tentou, se eu fosse usar essa mesma argumentação, tentou agora um golpe com o Bolsonaro. Só para entender. Eu tô falando que a luta, o struggle, essa luta e esse problema, essa dicotomia é desse. Porque eu fui para as ruas, viver numa democracia liberal não foi uma criação boomer, nem é um privilégio deles. Tá? Isso aconteceu em outros lugares anteriormente. O Brasil teve experiências democráticas antes dessas gerações. A questão toda é que nós ficamos presos, né, de um sistema de pensamento dicotômico oriundo daquele período. E isso precisa passar. O que a gente vem falando esse sistema de valores geracional ficou preso na Constituição de 88. E essas categorias não funcionam mais para hoje. Hoje a economia é diferente, a forma como as pessoas se relacionam são diferentes. Agora a gente ainda vive de acordo com os cânones e o sistema de valores daquela geração. O que a gente está falando passou e não está funcionando, e não está dando certo. O que a gente vem falando
esse sistema de valores geracional ficou preso na Constituição de 88. E essas categorias não funcionam mais para hoje. Hoje a economia é diferente, a forma como as pessoas se relacionam são diferentes. Agora, a gente ainda vive de acordo com os cânones e o sistema de valores daquela geração. O que a gente está falando é, passou e não está funcionando, e não está dando certo. Tá muito calado, deputado. Não, eu só vou aproveitar e puxar um ponto, né? Quando você fala sobre a geração anterior ter lutado contra a ditadura, um ponto que, sim, para mim mudou muito a minha cabeça foi a fala do Fernando Gabeira, falando, olha, gente, eu estava lá na luta e a gente não queria democracia coisa nenhuma, a gente queria dar o golpe do nosso lado. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O número de republicanos ali era muito pequeno. Na verdade, tinha gente que queria dar um golpe do lado, tinha gente que queria dar um golpe do outro. E o outro ponto, se a gente for falar de firmeza e de luta, o Brasil foi um dos últimos países a voltar a ter um regime democrático. Nós tivemos ditadura em toda a América Latina, praticamente, e o Brasil foi um dos últimos. E o outro ponto, eu não vejo tanta luta e tanta revolução assim, porque no final o que você teve foi, como sempre acaba no Brasil, um grande acordo. Né? Você não teve a grande punição, o grande julgamento dos militares, a grande punição dos militares. Na verdade é assim, eu anistio vocês me anistiam, eu ganho uma bolsa aqui, vocês ganham uma bolsa ali e tá tudo certo. Não, tudo bem, deputado. Esse caminho... Eu não acho que o déficit com as gerações anteriores seja desse tamanho. Não, eu sei, mas essa questão da democracia ela é muito importante. Por exemplo, você fala que Bolsonaro sofreu um golpe. Eu não acho que ele sofreu um golpe. Não, sofreu não, ele tentou dar. Não, mas você falou... Não, foi o contrário. Então tá. Então, desculpa, eu entendi errado. Porque tem muita gente dizendo que Bolsonaro sofreu um Não, golpe agora, por isso que foi preso. Bolsonaro, no mérito, tem que ser preso. Bolsonaro tentou mesmo. O que eu acho, assim... eu não sou da geração boomer, mas eu sou da geração seguinte. Eu já peguei, enfim, o período democrático, a redemocratização, mas eu acho que esse é um valor, a democracia é um valor que a gente não pode abrir mão em hipótese alguma. Então, é uma opinião minha só. E eu, nesse aspecto, e concordo, o Gabeira falou, eu também... E nós temos uma série lá no canal, onde nós entrevistamos ex-guerrilheiros e alguns deles falam exatamente isso, do que foi a guerrilha no passado, enfim. Mas o fato é que quando a população, a sociedade se une em prol da democracia, e aí teve muito a ver com a deterioração econômica que o país passou a ter. O regime era popular. Mas aí começa a ter essa deterioração econômica forte, você começa a ter uma mobilização que vem, a mobilização da direta já, e pega gente mesmo de campos ideológicos da direita, da esquerda, mas que era contra a ditadura. Agora, essa última eleição, a Frente Ampla, por exemplo, eu vi muita gente que não era, que era contra o programa econômico do PT, mas apoiou porque via um risco real do país enfrentar. Era a democracia contra a ditadura, sabe? Eu não acho não, tá? Eu acho que é só oportunismo. Não, mas essa Frente Ampla, eu conheço várias pessoas, economistas, você conhece também, que não apoiam o programa econômico do PT. Pelo contrário, historicamente foram contra, mas apoiaram a Frente Ampla, com medo do estrago institucional que um segundo governo Bolsonaro poderia ter feito. Bem, mas voltando aqui para a nossa conversa, o que importa são vocês, o que vocês pensam em fazer, né? Quer dizer, quais são as propostas de vocês? Essa questão geracional, eu, como defensora da geração X, eu acho que e um país envelhecendo, quer dizer, nós da geração X, o povo da geração Boomer, ainda vai ficar aí um bom tempo, entende? Porque houve uma mudança estrutural que é o aumento da expectativa de vida, e isso muda uma série de coisas, muda mesmo. Eu não acho que a culpa é apenas das gerações mais velhas, sabe? Eu acho que as gerações mais novas, por exemplo, eu até brinco, eu falo assim, essa geração não vai vingar, porque... Cara, tem uns conceitos que são que na prática a gente vê que, a gente que tem mais idade, vê que não é bem assim. Então, o que eu queria ver com vocês é assim, primeiro, colocar isso. O que é que vocês propõem? Porque São Paulo, você, candidato ao governo, se você sai como candidato ao governo de São Paulo, qual é o principal problema e qual vai ser a sua bandeira? Não, acho que 2 pontos principais, não é só para São Paulo, mas para o Brasil.
É segurança e economia, né? São os dois pontos que mais afligem a população. Se a população estiver segura, trabalhando e ganhando bem, sim, a maior parte dos problemas estão resolvidos, né? Então, quando a gente coloca essa questão geracional, e o Keynes falava uma coisa muito interessante, principalmente utilizando a Previdência como exemplo, né? Não existem direitos adquiridos sobre seres humanos, né? Por quê? A geração anterior construiu um sistema previdenciário com uma dívida tão grande, e o modelo de repartição que a gente tem só existe aqui na Venezuela, né? Os outros países abandonaram justamente porque você precisava de duas coisas para o modelo ser sustentável: emprego formal e gente jovem. E a gente não tem mais nenhuma das duas coisas. Os empregos são informais e a população está envelhecida. Então, nosso sistema acabou, né? E ele defendia a tese de que a gente deveria lançar, né, a Previdência como uma dívida, no sentido de que, olha, se eu estou agora contribuindo, o dinheiro que eu estou contribuindo tem que ficar em caixa e não eu gastar e depois vamos ver como que financia. Que foi isso que aconteceu, né? Gerações anteriores gastaram o dinheiro da contribuição e agora, cada vez mais, esse esquema de pirâmide está ampliando a base. E mesmo nesse princípio que você coloca da democracia, é evidente que ela precisa ser preservada. Mas a partir do momento que ela não traz bem-estar para a população, ela está ameaçada. Porque a população começa a ver a democracia como um problema. Sim, ela fala, concordo. se eu estou inseguro, Concordo. se a economia está um lixo, se eu não consigo comprar uma casa, se eu não consigo comprar um carro, esse negócio de democracia não está funcionando. Concordo. Eu estudei durante 6 meses nesse ano, estrutura de Estado chinês. E os chineses dizem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, olha, o regime de vocês, ele é legitimado pelo voto. O nosso regime é legitimado pelo resultado. E aí, a partir do momento que as pessoas começam a ver desenvolvimento em autocracias e em detrimento da sua democracia, ela começa a falar, não é tão ruim assim. Então, nós defendemos um modelo democrático em que a gente precisa dar resultado, em que a gente precisa ter um governo de melhores. Para preservar, inclusive, um modelo democrático. Claro, porque a partir do momento que você começa a ter decisões ilegítimas e incompatíveis com a própria democracia, as pessoas duvidam dela. A liminar do Gilmar Mendes agora é um exemplo disso, né? Quer argumento mais poderoso para as pessoas não passarem só a não gostar de ministros individualmente do Supremo, mas da instituição Supremo, do que uma decisão ilegal e inconstitucional de blindagem de ministro? Isso numa tentativa de blindar o Supremo, ele na verdade está diminuindo a legitimidade, colocando o Supremo em risco. Porque as pessoas vão começar a olhar e falar, tá, esse tipo de abuso que é cometido por essa instituição serve para isso? Então, essa questão geracional é também de uma mudança de visão sobre os meios de ação que você tem dentro de uma democracia, até para você não destruir a imagem dela e falar, olha, todos os problemas do nosso país estão vindo porque esse modelo está absolutamente fracassado. E dentro do âmbito nacional, e aqui eu acho que entra um dos pontos de, entre aspas, radicalismo, de defender uma nova Constituição, de achar que o nosso pacto social fracassou. A gente não é exemplo em nenhum serviço público, o resto do mundo, né? A gente não é exemplo em saúde, a gente não é exemplo em educação, né? A nossa taxa de mortalidade infantil é maior do que os nossos pares em desenvolvimento. Os nossos impostos são maiores do que os nossos pares em desenvolvimento. A nossa educação é pior do que os nossos pares em desenvolvimento. Então, assim, tirando raríssimas exceções, que é a pesquisa agropecuária da Embrapa, o agronegócio. Eu estava pensando nisso. A aviação civil, o ITA, a Embraer, a medicina da USP. Tirando raríssimas exceções, a gente é um fracasso em praticamente todas as áreas.